vamos dar início também para não se estender muito. Como eu falei, a live vai ficar gravada, então vocês podem também estar revendo depois, né? Hoje, o nosso tema da nossa live é se a TRG, que é terapia de reprocessamento generativo, se ela tem base científica. E hoje nossa convidada especial é a Juliana Lima Verde, né, que ela é também terapeuta da TRG e diretora científica, aí nossa doutora, da IBFT, que é o Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, tá? Mas muitas pessoas aqui, né, algumas me conhecem, algumas são seguidoras, outras já não são. Então, eu vou dar uma breve apresentação para a gente poder chamar Juliana para a nossa entrevista. Então, para quem não conhece, não me conhece, sou Juliana Ariston, sou terapeuta da TRG, terapeuta emocional. Já tem uns 3 anos, já vai fazer uns 3 anos que eu estou atuando nessa área, né? Também estou pós-graduando em neurociências, né, que acredito que a Juliana vai falar um pouquinho também da base da neurociências, né? Sou também escritora de um livro que se chama Da Ansiedade para a Liberdade. Esse livro eu escrevi ano passado e está na plataforma da Amazon, né? E para quem me conhece sabe que toda quarta-feira eu tenho um programa na rádio da 97 FM, Via Certa Natal, que eu estou na cidade de Natal, falando um pouco de saúde mental. Então, eu tenho esse espaço no programa e falo também e levo a TRG para mais pessoas conhecerem, né? E faço atendimento aí online no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos e tenho também um consultório em Natal. Então, eu trabalho com essa técnica que é maravilhosa e que a gente vai falar um pouquinho mais. Certo, Assunção? Tranquilo, depois você pode ir assistir, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar, vamos chamar nossa convidada especial, que é Juliana Lima Verde, terapeuta, a doutora Juliana Lima Verde. Ela está falando de Portugal, né? Nós estamos aqui às 19 horas, mas lá em Portugal são 4 horas de diferença e ela está lá às 23 horas, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Tenho que virar. Olá, Juliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Ju, boa noite, tudo bem? Muito Tudo obrigada pelo ótimo. convite. Que bom, é uma grande satisfação e prazer ter você aqui conosco. Hoje, né, uma das pessoas mais importantes também, né, da TRG, fora o nosso professor Jair, né, que você está fazendo um excelente trabalho. Então, é muito importante a sua participação e o seu esclarecimento para todos. E muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço. Muito prazer estar aqui com você e falar com as pessoas, esclarecer o que é que a gente está fazendo. E pronto, e vamos conversar um pouco sobre isso daí. Que bom! Mas para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas lhe conhecerem um pouco melhor, né, sabe, da sua formação, de como tudo iniciou. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, falo. Então vamos lá, pronto. Eu sou de Fortaleza, somos vizinhas, né? Éramos vizinhas. Então, eu sou de Sim. Fortaleza, mas eu vivo aqui em Portugal já tem mais de 5 anos. No Brasil, lá em Fortaleza, eu era professora universitária, eu era pesquisadora, mas eu sempre gostei muitíssimo de terapias diferentes, de terapias alternativas. Eu também sou reikiana, eu fiz aqui um curso de medicina chinesa, de hipnoterapia também, eu fiz curso, mas quando eu já estava quase finalizando o curso de hipnoterapia que eu fiz aqui em Portugal, quando eu estava quase finalizando, foi quando a TRG apareceu para mim, né? Aquele velho vídeo do professor Jair, né, Sim, fazendo sim, aquela chamada que todo mundo já conhece. é verdade. Então,
eu estou na TRG já há 2 anos como terapeuta, só que quando eu iniciei o curso, eu sempre via as explicações dele e eu sempre imaginava, porque eu era professora de fisiologia no Sim. Brasil, fisiologia humana e fisiologia veterinária, porque eu sou veterinária de formação, né? Olha só. O, o- eu tenho um curso de veterinária, sou veterinária e tenho mestrado e doutorado na veterinária. Mas eu também era professora de fisiologia Hum. humana e fisiologia veterinária. Então, quando eu via aquelas explicações do professor, eu sempre imaginava, eu sempre trabalhava na minha cabeça aquela questão de que, poxa vida, tudo isso que ele está falando tem uma explicação dentro da neurociência, dentro da fisiologia, realmente é isso mesmo. E eu pensava comigo, seria maravilhoso que ele pudesse explicar isso de uma forma mais científica, até porque Verdade. um dos entraves que a gente tem como terapeuta, né, lógico que isso com o tempo vai deixando de existir, mas um dos entraves que a gente tem é a desconfiança das pessoas, Verdade. né, a gente apresenta o produto, a gente apresenta a terapia, a gente apresenta os resultados que a gente já alcançou, mas tem aquela história das pessoas dizerem, olha, mas isso aqui não tem nenhuma comprovação científica. E eu pensava Exatamente. comigo, né? E eu pensava comigo, olha, seria maravilhoso se eu pudesse fazer essa comprovação científica, Olha porque só. dá para fazer. Ele tem muitos casos de sucesso, né? Eu acho que Verdade. quando a gente faz a terapia bem feita, não só nós como terapeutas, mas o cliente também, quando ele se dedica àquela terapia, a gente sabe que os resultados são fantásticos. Então, Exatamente. quando a gente fala em resultados de sucesso, dá a impressão de que existem resultados que não tiveram sucesso, mas a gente Sim. precisa ver, né, o motivo, a gente precisa ver os motivos que levam, por exemplo, a um cliente desistir da terapia, e a gente sabe que muitas vezes essa pessoa não está preparada ainda para se confrontar com uma terapia, ainda mais com uma terapia como a TRG, que é aquela terapia que mesmo que trabalha, como o professor Jair diz, que, né, vai doer agora para não doer nunca mais. Exatamente. Então, eu A gente vi, vai na raiz, né, Ju? a A gente vai gente na vai raiz bem do na raiz, a gente não vai tratar sintomas, né? A nossa terapia não é uma terapia de paliativo, é uma terapia que vai ali na causa, ela vai buscar essa causa, vai investigar essa causa e vai trabalhar na causa. Não é que você vai esquecer aquilo que aconteceu, aquele acontecimento, mas você não vai ter mais os disparos, os gatilhos emocionais que esse acontecimento te proporciona. Mas vamos voltar aqui para a minha apresentação, que a gente já vamos está voltar. atropelando muito. Vamos voltar. Então, assim, eu pensava comigo, olha, eu penso que seria maravilhoso trabalhar não só como terapeuta, mas com a comprovação disso daí, né? Então, quando eu Sim. já estava ali, já com alguns meses como terapeuta, eu enviei uma mensagem para o professor Jair através da minha anja, que tinha acesso direto a Foi. ele, né? Porque eu não tinha. E eu disse assim, olha, diga aí, fiz um texto lá dizendo, olha, Uhum. eu, eu me ofereço para fazer essa comprovação científica, eu acho que tem tudo para dar certo e tal e tal, e ele topou, pronto, e aqui Olha estamos, só. e aqui estamos, Que bom que você teve, né, essa ousadia de buscar, de eu falar. acho que eu fui cara de pau, eu fui bastante cara de Foi cara de pau pau. em propor isso para ele. E ele me devolveu a resposta dizendo, olha, é exatamente isso que eu estou precisando, porque nem eu tenho tempo de fazer e eu preciso Pois realmente de uma pessoa que já tenha é. habilidade com essa questão das comprovações científicas. E pronto, Olha estamos só. aqui. E é Maravilha. muito E você já trabalho, tinha. É muito trabalho, né, Ju? muito, Eu imagino. Você muito trabalha aí mais ou trabalho. menos quantas horas por dia aí nos artigos, nos projetos? Menina, olha,
Eu digo a você, sem medo de errar, que tem dias que eu fico aqui mais de 10 horas, Nossa, mais 10 de horas. 10 horas. É porque nós estamos agora, nesse momento, numa fase do projeto que vai ser a tese de doutorado do professor Jair. Certo. Então, eu estou fazendo entrevistas, eu estou fazendo todo aquele filtro daquelas pessoas que vão entrar no projeto. Então, a gente não Entendi. pode errar, a gente quer um perfil de pessoa, é, nós precisamos de um perfil muito, muito específico, e a gente não pode errar nesse perfil. Então, eu preciso conversar com essas pessoas, eu preciso saber da história dessas pessoas, para que a gente consiga colocar essa pessoa para dentro do projeto ou não. Né? Muita gente Entendi. ficou de fora, infelizmente, porque não se Foi. adequa, mas assim, a gente quer um perfil muito uniforme, tá? Então a gente Entendi. precisa realmente fazer testes com essas pessoas, para que essas pessoas entrem dentro desse grupo o mais uniforme possível. Como vai ser uma Entendi. tese, né, como vai ser uma tese de doutorado, então a gente precisa realmente que a coisa, que essa base seja muito bem feita, que é para não ter erro, ou pelo menos minimizar os erros, né? Erro, pronto, os entraves no meio do caminho a gente sempre tem, mas para Sim. que a gente não tenha ali, a gente consiga minimizar qualquer coisa que possa vir dar errado. Entendi. Eu vi que você postou, né? Já tem um tempinho sobre essa Uhum, pesquisa, né? Acredito que outros colegas terapeutas também entraram em contato com você sim. para saber como funciona, para enviar o e-mail. Enviei muitos e-mails para você também, não foi, Juliana? Sim, Enviei muitos muito, e-mails. gente, você me ajudou demais, me mandando muita gente, muito e-mail, assim como outros Foi. terapeutas também. Eu sou muitíssimo grata por isso, Ju. Que bom. E assim, Juliana, toda vez que eu ia falar com ela muito atenciosa, sempre muito cordial, sempre respondia a gente. Eu falei assim, nossa, muito obrigada pela sua atenção, porque às vezes a gente pensa, né, que não tem muito acesso, mas nada, você é totalmente acessível, né? Também está aqui fazendo a entrevista. E é isso, quando você enviou esse post, né, que você fez, eu vi que você não colocou o perfil, né? Eu vi que você não colocou o perfil das Uhum, pessoas para poder fazer a terapia. E você está explicando, né? Porque a pessoa tem que passar por um teste, tem que passar por uma avaliação para ser aquele perfil realmente que precisa para o projeto. Né? Isso, e por que exatamente. vocês não pôde colocar qual o perfil que essa pesquisa iria precisar? Ju, então, assim, quando a gente pede um perfil, vamos supor que eu quisesse um perfil, eu vou jogar aqui com uma hipótese, tá? Que não é a nossa hipótese aqui que nós estamos trabalhando, mas vamos supor Ok. que eu precisasse para o meu projeto de pessoas com fibromialgia e que Hum, tomasse um determinado tipo de medicação, tá? Eu estou te dando um exemplo. Se eu entendi. colocasse isso no nosso anúncio, o que é que poderia acontecer? Pessoas que querem a terapia, querem fazer terapia gratuitamente, poderiam dizer que tem fibromialgia, poderiam dizer que toma a Entendi. medicação e não toma. Você está Entendi. entendendo? É, muitas vezes o diagnóstico de uma patologia como depressão, como ansiedade, como fibromialgia, é um diagnóstico verbal. O médico não dá um diagnóstico por escrito, entendeu? Uhum. Então, nenhuma comprovação eu poderia pedir dessa pessoa, porque seria muito fácil ela não ter. Entendi. Então a gente não diz o perfil que é, que é exatamente para a pessoa dizer realmente o que é que ela está passando, dizer Sim. realmente o que é que ela já fez anteriormente, para que a gente consiga, então, escolher ou não essa pessoa. Ou seja, se você diz o que você quer, a pessoa que quer o tratamento, ela acaba
dizendo aquilo que você quer ouvir. Para poder entendeu? fazer a terapia, Para poder entrar, né? para poder entrar, até porque a gente sabe que os protocolos da TRG, ele é o mesmo protocolo para qualquer tipo de patologia, seja depressão, Entendi. seja ansiedade, seja, né, transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai. Então, a gente mascara esse perfil, que é para que a pessoa que vai fazer a entrevista, ela se entregue. Entendi. E ela, ao se entregar, a gente escolhe ou não, entende? Ótimo. E no caso, essas pessoas vocês já conseguiram todas as pessoas, ou ainda tem vaga para poder participar desse projeto? Ju, é assim, a gente não está mais na fase de pegar os e-mails para preencher o formulário, tá? Sim. A gente já está com um número considerável de pessoas que estão aptas a prosseguir na pesquisa. O que está faltando aí, inclusive eu aproveito aqui para fazer até um apelo, porque muita gente preenche o formulário e fica apta para a próxima fase, que é a entrevista com os testes, e a pessoa não agenda essa entrevista. A gente envia o link de agendamento, entende? E essa pessoa acaba que não agenda. Então, só para você ter uma ideia, de 10 pessoas, talvez até mais, 12 pessoas que estão aptas a prosseguir, uma agenda. Então, eu estou aqui com quase 300 pessoas que passaram nesse teste e eu não tenho nem 80 pessoas ainda que agendou. Entendeu? Então, a gente está tentando fazer esse apelo para que essas pessoas que receberam o e-mail a dizer que vão prosseguir conosco na pesquisa, a gente enviou o link para essa pessoa, que essa pessoa faça o agendamento. É muito fácil fazer o agendamento, você vai lá no link, põe o seu nome, põe o dia, põe a hora, e o fuso horário já vai cair no fuso horário que você está, não tem problema nenhum, não fique imaginando que é hora daqui de Portugal, porque não é. Ele chega para mim também já no meu fuso horário. Então, a gente pede que essas pessoas, já que elas querem mesmo fazer a terapia, que elas façam esse agendamento, entende? Agora, a gente não está mais recebendo os e-mails para o preenchimento do formulário, a gente já fechou realmente, entendeu? Porque a gente já quer passar já para a segunda fase. Entendi. Então, esses são projetos que vocês vão realizar ainda. E sobre os projetos que já foram realizados, os artigos científicos que já foram realizados, hoje a TRG está com quantos artigos científicos, Ju? Olha, eu costumo separar os trabalhos publicados em duas categorias. Os resumos, que são aqueles trabalhos que são publicados em congressos, como o próprio nome diz, ele é um resumo, ele é um pequeno texto, onde eu tenho que explicar um caso clínico, por exemplo, em até 300 palavras, então a gente tem que ter essa habilidade para fazer isso, e os artigos científicos, que são artigos que são mais longos, são mais detalhados, podem chegar até ter 30 páginas, por exemplo. Tá? Então, hoje nós temos 4 artigos publicados, temos 3 artigos já em trâmite de publicação, ou seja, a gente tem quase aí 7 trabalhos fechados em termos de artigos, de trabalhos completos, em revistas internacionais, em revistas nacionais. Nós estamos agora expandindo para o mercado hispanohablantes, então a gente também está participando muito de congressos, de revistas, não só no Brasil, mas na América Latina também, tá certo? E esses resumos são oriundos dos congressos que nós participamos, eu, professor Jair, tanto congressos no Brasil, como congressos também aqui na Europa, e agora, setembro, outubro, novembro, nós também temos congressos na Colômbia, na Argentina, no México. Então a gente está expandindo. Aí você falou de projeto. Projeto mesmo, a gente está só com esse,
Certo. esse que nós estamos já eu não digo finalizando, mas a gente já está com ele pela metade. Por quê? Porque o primeiro grupo, que é o grupo que vai ser testado a TRG, esse grupo já está sendo atendido por um grupo de terapeutas maravilhosas que nós temos aqui, Que que bom. foram terapeutas escolhidas pelo professor Jair e que estão Sim. desempenhando um trabalho fantástico. Já temos desse grupo pessoas que já receberam alta e que eu faço novamente a entrevista para aplicar esses testes que foram feitos lá no início e eu digo para você, Juliana, é nítida, o resultado é fantástico. É É assim, fantástico. é emocionante, é de você fazer, olha, eu digo para você que o primeiro que eu fiz, a gente fez o teste, porque a gente faz o teste antes da TRG, o teste depois da TRG. E era Sim, sim, eu tem fazendo, isso. né, tem isso, eu fazendo o teste, eu digo para você, eu me emocionava muito com o resultado, porque são resultados quantitativos, tá? A ciência não quer saber se você está se sentindo melhor, ela quer saber o quanto você está se sentindo melhor. E para isso ter um respaldo científico, eu preciso saber o antes e o depois, né? Sim, Eu preciso quantificar entendi. e fazer essa correlação, essa comparação. Então é isso. E depois que a gente terminar esse projeto, nós vamos iniciar o próximo projeto, que vai ser o do meu doutorado, e que a gente vai novamente chamar pessoas para Ah, participar, mas não vai ser agora. olha Eu acho que só. esse ano não vai Já não dar tem para a muita gente coisa, iniciar. né? Muita Esse ano já coisa, tem muita gente. coisa. Eu Muita coisa, imagino. muita coisa. Eu imagino. E você poderia, assim, falar para a gente um dos artigos que foi publicado, um dos casos clínicos, por exemplo, vocês relataram a questão, eu vi um artigo que eu até publiquei, que de uma moça de 33 anos, não é isso? Que tinha Uhum, depressão, tinha isso. ansiedade, tinha ideação suicida. Me conte um pouquinho como é que foi esse caso, esse desfecho. Então, esses casos clínicos que nós publicamos do ano passado até agora, são casos clínicos onde nós pegamos pessoas que responderam a um questionário qualitativo antes e depois da TRG, tá? Dentro de um parâmetro que vai abranger, por exemplo, relacionamento amoroso, vida sexual, a sua percepção física, né, a sua percepção dos seus aspectos físicos, ou Sim, seja, envolve a autoestima, a sua percepção da sua competência de trabalho, a sua percepção de passado e de futuro. Então, nós aplicamos um teste, por exemplo, esse trabalho que você está citando, ele foi feito dessa forma, nós aplicamos um teste antes da TRG e um teste depois da TRG com um parâmetro que vai de 0 a 6, onde 6 é o sentimento péssimo que ela tem desses aspectos qualitativos da vida dela, e o 0, né, é o péssimo, e o 6 é o excelente. Então, a gente entendi. vê aí, esses artigos, esses trabalhos, eles são todos abertos, tanto que quando as pessoas me pedem, eu digo, olha, você pode espalhar, pode enviar para quem você quiser, porque isso é de domínio público mesmo, a gente não Olha está fazendo só. nada para Pedi todos, hein, esconder. Ju? Pedi todos Sim. para você. Então, então a gente pede para que as pessoas realmente enviem para quem puder. Se você tiver um cliente que tem dúvida, olha aqui, manda para ele, ele vai ler e ele vai. Não é possível que ele não tenha uma conclusão positiva a respeito da TRG, vendo todo esse arsenal que a gente já tem, né? A gente já tem Maravilha. bastante trabalho publicado. Ótimo. Então, pronto. E esse projeto que a gente está fazendo, que é do doutorado do professor Jair, nós Uhum. estamos executando ele não só com esses aspectos qualitativos da vida da pessoa, mas também através de testes que detectam determinados parâmetros que a gente deseja encontrar nessa pessoa para que seja realizada a TRG, tá? Então, a gente Entendi. aplica também antes e depois do teste. Eu já ia falando aqui, mas eu não posso falar ainda o que é que perfil é que a gente deseja, mas é isso. Mas Entendi. graças a Deus
é muito trabalho, é um trabalho muito satisfatório, mas está dando tudo certo, está tudo correndo muito bem. Nós temos uma Maravilha. equipe de terapeutas que está fazendo atendimento a essas pessoas e que é uma equipe formidável, equipe mesmo 5 estrelas, que não poderia ter sido melhor do que essa, porque são pessoas que são pau para toda obra, sabe? Assim, na hora que a gente pede, elas prontamente respondem, elas prontamente dão um jeito de que a coisa funcione, e é muito satisfatório. E, Ju, deixa eu lhe perguntar. Tem pessoas que estão perguntando aonde elas podem ter acesso a esses artigos. Porque acredito que elas têm interesse de talvez divulgar nas suas redes sociais, Sim. encaminhar para os seus clientes, pacientes, né? E de pessoas que já chegaram para mim, né? Porque a TRG cada vez mais ela está ficando conhecida, mas já ainda tem pessoas que não conhecem a técnica, não sabe, né? O profissionalismo que tem por trás de tudo isso, a técnica que de fato funciona, né? Então, assim, como você falou, os resultados realmente são fantásticos, somos suspeitos a falar, mas até há 3 anos aí eu estou trabalhando, meus pacientes também estão na live, eles podem até falar sobre isso, esse resultado em curto prazo, né? Referente às terapias convencionais, que também são maravilhosos e têm um efeito muito significativo na vida das pessoas, a TRG ela consegue estruturar, vamos dizer aí, o psiquismo ou a parte emocional dela em curto prazo. Vamos dizer assim, uma média, pelo menos nos meus atendimentos, umas média de 4 meses, 5 meses aí de tratamento. Uma pessoa que tem crise de ansiedade, depressão, pânico, né, fobia. Isso. Então, assim, cada vez mais a TRG ela vai na causa, vai na raiz para tentar ela vai na raiz do resolver problema. e estrutura. Como você falou no início sobre a base científica, então podemos dizer que a base da TRG é da neurociência? Sim, a gente pode afirmar sim, inclusive o professor Jair, durante o próprio curso, né, você é testemunha disso, ele fala bastante nessa reestruturação de novas ligações neuronais, né, assim, isso de uma maneira muito, muito simplista, a gente pode dizer que é isso, mas a gente sabe que o nosso sistema nervoso, ele se organiza, tudo que a gente faz na vida, a gente está usando a neurociência, a gente está usando novas organizações neuronais. Então, por exemplo, quando você está aprendendo uma língua nova, você está utilizando da neurociência, você está utilizando, fazendo com que novos neurônios se organizem para que você pense nessa língua e, consequentemente, fale nessa língua. Então, o que é que a gente propõe com a TRG? Que você utilize a neurociência de uma maneira positiva, ou seja, para solucionar o teu problema. Quando a pessoa não utiliza da TRG, por exemplo, não utiliza de uma terapia, o que é que ela está fazendo? Ela está fazendo também neurociência, também novas reorganizações neuronais, só que de uma maneira negativa, de uma maneira que vai te fazer mal, que não vai te dar nenhum tipo de avanço. Um exemplo disso é a ruminação. Quando a pessoa, por exemplo, tem um problema emocional e fica o tempo todo pensando naquilo, pensando e ruminando, né? A própria psicanálise fala muito da ruminação, e você está reorganizando os seus neurônios, fazendo novas ligações neuronais, só que num aspecto agora negativo. Então, por que não utilizar da neurociência para o lado positivo? É o que a TRG propõe. E ela propõe isso de uma forma breve, de uma forma muito mais rápida do que qualquer outro tipo de psicoterapia que a gente conhece, né, que existe aí, vamos dizer, no mercado. Então, o que você disse é certo, entre 4 e 5 meses, né, aproximadamente, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso, vai depender Depender da pessoa, exatamente, depender também do nível de reprocessamento que essa pessoa pode atingir, ela pode conseguir, então, esses resultados de uma maneira muito mais rápida. Ótimo, porque a gente faz um exercício da neuroplasticidade,
né? Isso, E a neuroplasticidade é exato. justamente quando a gente aprende algo, quando a gente estimula pensar por outro ângulo. Eu falo muito isso, Uhum, né? Como se a gente enxergasse de outra forma aquela mesma situação. Como você falou, exato. o paciente ele não vai esquecer da situação, da cena que aconteceu, mas ele vai olhar para o outro ângulo, sentir de outra forma e na sequência também se comportar de outra forma. Por isso que ela faz uma Exatamente. estrutura emocional completa. E o interessante é que dentro da TRG, né, o paciente, o cliente, ele não vai ficar dependente da gente, né? A gente estrutura, A gente não vai ser terapeuta de estimação de ninguém, né? Deu alta, deu nem, alta. nem quero. Eu falo para os meus pacientes, eles às vezes querem ficar, né? Não, eu quero continuar, tudo bem, mas eu quero que eu quero te dar alta. Porque você já está com alta e não quero que você fique dependente de mim, não, né? Dependente da terapia. Porque é claro que a gente estrutura o passado da pessoa e isso vai fazer a diferença no presente e coisas que vão vir. Da forma que ela reagia antes, não vai reagir mais. Porque ela Exato, vai pensar exato. de outro ângulo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E deixando muito claro aqui para quem está nos ouvindo que isso que a gente está falando é reprocessamento, não é ressignificação. Tá? A Sim, TRG não ressignifica. verdade. Né? Ressignificar é o quê? É você ter um espinho no pé e você todo dia olhar para aquele espinho no pé, para aquela dor e achar bonito e achar que tem que ser assim mesmo, que é o meu karma, é isso mesmo. Aí essa dor tá me fazendo bem. E não é. A TRG vai lá e tira o espinho do pé, o teu pé vai sarar e você não vai sentir nada. Você vai lembrar que um dia teve espinho no pé, mas você não vai mais sentir a dor do espinho no teu pé, tá? Faz Então, toda a lembrando que o diferença. que a TRG fala, o que a TRG faz é reprocessamento, não é ressignificação. A gente nem usa essa palavra de ressignificar. Ressignificar é você, né, olhar para aquela dor, a dor continua lá e você continua achando a dor maravilhosa e necessária para a tua vida. A gente não quer isso. Tá? A É gente vai aprender a ver, é aprender a viver com a dor. Ninguém quer aprender a Ninguém viver com a quer. dor. A As pessoa que pessoas sente uma querem dor, o mundo eliminar. dela. Exato, a pessoa que sente dor, o mundo dela é cinza, o mundo dela né, a pessoa que está ali sentindo dor, você pode mostrar para ela a melhor situação possível, ela não vai enxergar a melhor situação possível porque ela está com dor, né? Então, a gente não ressignifica, gente, deixando muito claro, a gente reprocessa. E quem quiser reconhecer, quem quiser conhecer o que é o reprocessamento, precisa fazer a TRG. Exatamente. E tem muitos aí, são mais ou menos quantos, Ju, de terapeutas, vamos dizer, no mundo todo hoje da TRG? Você sabe dizer? Eu tinha Olha, o visto a última professor, vez que eram uns 20 mil. não, o professor Jair já fala em quase 40 mil terapeutas formados, né? Agora a gente tem que ver dessa quantidade, aqueles que estão atuando, porque algumas pessoas fazem porque querem resolver o seu problema, o problema de alguém da família, mas não é terapeuta, mas não trabalha com aquilo ali. Né? Então, vamos supor que seja, não sei, uns 25, 30 mil sejam pessoas, sejam terapeutas mesmo que estejam atuando. A gente tem terapeuta em todo lugar do mundo, até no Japão a gente tem É terapeuta no TRG. Japão. Olha Uhum, só, que maravilha. E hoje a internet aí veio para nos ajudar. Eu estou aqui no Brasil, você em Portugal. uhum. Então eu tenho clientes aí em Portugal também, tenho nos Estados Unidos. Então a gente pode atender em todo lugar do mundo, né? É online, E a né? Olha, gente online. A Aline Bueno, que é nossa terapeuta aqui da nossa equipe, que está participando do projeto, ela Sim, está dizendo aqui que nós somos 40 mil, é verdade, 40 mil, mas praticamente. a gente entende que nem todos esses 40 mil estejam atuando Verdade, mesmo verdade. como terapeuta, né? Mas já é Exatamente. bastante gente, já é bastante gente. Já é Procurando, muito. facilmente você acha um terapeuta TRG para fazer tratamentos. E o legal é que ultimamente, não sei os outros colegas terapeutas, mas as pessoas já procuram perguntando: você é terapeuta TRG? Você faz TRG? É, Antes não. As pessoas perguntavam: o que é TRG?
né? Aí fazia todo aquele questionamento, tem base científica, é reconhecido, né? Uhum. Embora a nossa formação também é reconhecida pelo MEC, não é isso? Não Sim, é sim, um, é. um curso qualquer, porque eu ouvi muita discriminação por parte de outros profissionais, dizendo que a gente fez um cursinho, né? Um Uhum. cursinho e aí Sim, trata o psiquismo assim de qualquer forma, mas não é assim. É um curso sério, um curso reconhecido, né? A técnica funciona, são profissionais sérios também, né? isso. Que estudam aí também outras áreas. Então hoje a TRG está ficando muito mais conhecida. As pessoas já procuram, já querendo fazer a terapia. É verdade, é verdade. Já chegaram pessoas a mim que eram pessoas que não sabiam que eu trabalhava especificamente com a TRG. Alguém falou que eu era terapeuta, que era boa terapeuta. Olha, eu queria fazer, me disseram que você é boa terapeuta, mas você trabalha com a TRG? Pronto, então isso aí já Olha é, aí, olha né? aí. Isso Estamos já ganhando diz muita mundo, coisa. né? Estamos É, ganhando muito isso mundo. já diz muita coisa, é verdade. Isso já diz muita coisa. E recentemente vocês participaram de um congresso em Londres, não foi? É um Sim, é congresso. aquele trabalho que você estava falando, é exatamente o de Londres. E como que foi lá a repercussão da TRG, as pessoas que estavam lá? Foi você e Jair que fizeram a palestra lá Sim, sim, nós apresentamos o nosso trabalho, nós fizemos muitos bons contatos, inclusive contatos com pessoas da Índia, pessoas lá do Reino Unido, americano, tinha muito americano nesse congresso. Fizemos muitos contatos, as pessoas não conheciam, tiveram muitas pessoas que, teve um momento lá que ficamos, eu e o professor Jair assim, todos eles em volta da gente perguntando, né, como é que funcionava, o que é que fazia, o que foi que a gente fez para conseguir aqueles resultados. Olha só. Então foi assim muito satisfatório. E o nosso objetivo em congressos é exatamente isso, é fazer com que as outras pessoas conheçam a TRG, não só possíveis clientes. Talvez o foco nem seja esse, mas Uhum. sim que outros pesquisadores consigam enxergar na TRG como uma nova possibilidade. Entende? Entendi. E outra coisa que eu queria perguntar é que teve esse transtorno emocional, né, que teve foi o caso clínico, que foi sobre a depressão e ansiedade, Uhum. mas teve outro tipo de transtorno emocional que tem artigos científicos da TRG? Sim, nós temos muitos trabalhos, a maioria dos nossos trabalhos é realmente com depressão, ansiedade e ideação suicida. Esse, inicialmente, foi o nosso carro-chefe. Nós estamos agora estendendo para fibromialgia, porque nós tivemos muitos casos comprovados. Quando eu digo comprovado, fizemos o teste antes e fizemos o teste Sim. depois, tá? Ok. Com pessoas que sofriam de fibromialgia já há anos e que conseguiram a resolução do seu caso com a TRG. E nós estamos agora também entrando em novas situações, tá? Eu vou te dar exemplo aqui. Nós estamos entrando agora em situações, por exemplo, de usuário de drogas, né? Pessoas que fumam, pessoas que bebem. Então, a gente também está fazendo esse tipo de teste para tentar solucionar problemas de pessoas que Um usam vício. drogas, que tem o vício, que usam drogas, porque a gente sabe que o vício não é o vício em si, o vício ele tem uma causa, então a gente vai lá novamente, né, vamos falar novamente, em buscar essa causa e solucionar essa causa. Então, a gente está expandindo também. Quando eu digo, é lógico que você pode me dizer, mas há 3 anos atrás eu conheço casos de pessoas com outros tipos de problemas emocionais que foram solucionados. Ok, a gente tem uma vasta gama de casos conhecidos, mas eu estou falando agora de comprovações, tá? A gente está trabalhando com comprovações. Então, se a gente quer uma comprovação, por exemplo, na fibromialgia, a gente precisa
a gente precisa realmente fazer testes antes e depois da TRG com pessoas com fibromialgia. E assim vale para todas as outras situações, né? Eu acho que a grande demanda sempre vai ser a depressão, a ansiedade, né, abusos, a própria fibromialgia também, pessoas com Tem transtorno, o pânico, né? O pânico, transtorno de pânico, que é uma variação da ansiedade, né? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e por aí vai. Exatamente. E interessante esse da fibromialgia, porque eu tive um caso clínico com um paciente meu que foi diagnosticado com fibromialgia, e eu vou lhe dizer, eu acredito que foram 7 sessões que eu fiz. Após 7 sessões, a pessoa falou que não estava sentindo mais nada. E eu continuei o tratamento com ela em outras sessões, e toda a sessão eu ficava na expectativa de perguntar: e aí, está sentindo alguma dor? Não estou sentindo mais nenhuma dor. Nenhuma dor. Na verdade, é importante, sabe, Ju, o terapeuta balizar muito o seu cliente. Tipo, se você vai tratar uma pessoa com fibromialgia, é importante para você saber a partir de que sessão é que esse paciente, que esse cliente, ele não sentiu mais as dores da fibromialgia. Isso é muito importante para a gente perceber, eu digo assim, né, em ambiente controlado, em ambiente de pesquisa, para a gente começar a perceber em que momento é que a causa dessa fibromialgia, ela conseguiu ser tratada. Então, eu sempre peço para as meninas do projeto que façam essa medição. Por exemplo, quanto tempo, eu até estou com a minha camisa aqui do protocolo, olha. Quanto tempo é que esse cliente ficou no cronológico, ficou no somático, ficou no temático, ficou no futuro, ficou na potencialização. Porque isso, quando a gente vai passar uma estatística dessas pessoas, é importante que a gente tenha ali uma definição, né? A gente tenha um norte, vamos dizer assim, de quanto tempo é que cada protocolo desse costuma levar, pelo menos no nosso caso aqui que a gente está estudando. Né? Então, para a gente existe assim, alguns pequenos detalhes que podem parecer bobagem, mas que para a gente, dentro da pesquisa, é importante para uma discussão. Entendi. E você falando sobre o protocolo da TRG, tem algumas pessoas que estão nos assistindo que não conhecem, né, como é o protocolo. Você poderia falar um pouquinho para a gente o que é o cronológico, o somático, o temático, o futuro e a potencialização? Sim, vamos lá. Então, a TRG trabalha com 5 protocolos, né? O primeiro protocolo é o cronológico, é quando a gente vai fazer o reprocessamento de toda a tua vida, de 0 ano até a idade atual. E, costumeiramente, junto com o protocolo cronológico, a gente utiliza o somático. Por quê? Porque quando a gente está fazendo o reprocessamento, você pode ter consequências no teu corpo. Consequências que eu digo, alguns reflexos, uma dor de cabeça, uma vontade de chorar, um engasgo na garganta, palpitações, que é o mais comum, tá? Então, a gente precisa mensurar o quanto é que esse reprocessamento atingiu o teu corpo. Algumas pessoas são mais somáticas, digamos assim, do que outras. É verdade, né? É verdade. Algumas pessoas sentem mais no corpo do que outras, mas de qualquer forma a gente precisa fazer. Eu geralmente trabalho com os dois juntos, depois nós temos o temático, ou seja, enquanto você trabalha o cronológico, você vai percebendo que alguns temas na vida daquela pessoa são importantes. Então a gente já começa ali a colocar de lado algumas situações, tipo um casamento, problema com o filho, questão de autoestima. Então a gente depois vai trabalhar só os temas, vai reprocessar apenas os temas. Em consequência, vamos trabalhar o futuro, tá?
o futuro, o reprocessamento do pior futuro possível e depois do melhor futuro possível, que é a potencialização, certo? Então, quem quiser saber mais, tem que fazer o curso, né? Porque a gente também não pode falar muita coisa. Exatamente. Mas são esses 5 protocolos. É Sim, isso e lembrando que a gente trabalha os 5 protocolos nessa ordem, independente do problema emocional que essa pessoa esteja passando. Os 5 protocolos precisam ser feitos. Tem que seguir o protocolo, tá? Não tem essa de dizer, e se a pessoa fizer assim, fizer assado. Esquece, segue o protocolo que no final dá certo. Exatamente. E é uma terapia que tem início, meio e fim. Então, Exato. tem que participar justamente desse protocolo. Exato. Se a pessoa quer estruturar todo o psiquismo dela, a parte emocional, tem que participar do protocolo todo, tem que fazer o protocolo completo. Exato. Exatamente. E eu digo muito isso, depois do final, não tem como ser a mesma pessoa, né? Muda muita coisa. E o mais engraçado, não sei se acontece com você, mas comigo acontece bastante, que a pessoa vem a mim querendo tratar um problema específico. Não, eu quero tratar esse problema específico que está acontecendo hoje. Eu falei, olha, não adianta a gente tratar isso aqui, porque a tua resposta para isso aqui está lá no teu passado. Então, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, o protocolo todo, os 5 protocolos completos, para então a gente chegar nesse problema aqui. Exatamente. Aí esse problema vai ser solucionado, entende? Exatamente. E é interessante que às vezes a gente nem trata a situação que ela quer. A gente resolve uma coisa lá atrás e resolveu lá na frente. Exato. Eu também não sei se você já percebeu que os anos mais difíceis geralmente são infância e adolescência. Então, aquilo que a pessoa tem de problema hoje, quando chega na idade adulta, ela diz assim, olha, isso aqui já não é tão relevante como foi o que me aconteceu no passado. Não é que aquilo perdeu importância, mas que como ela já reprocessou a causa da percepção que ela tem hoje do problema, quando ela chega na idade do problema, na idade que está acontecendo o problema, ela automaticamente o reprocessamento, metade do reprocessamento já aconteceu. Exatamente. E é maravilhoso porque quando se resolve, não se repete. Né? Exato. Você não entra naquele ciclo, né? Você não entra naquele looping. Exatamente. E também não é mais gatilhos futuros. Porque é uma coisa que vai ativar a ansiedade, a depressão, são gatilhos de situações não resolvidas. E aí, quando você não resolve, você dá um jeito de encontrar de novo aquela mesma situação e você entrar naquele looping, né, de encontrar repetidamente o mesmo problema. Maravilha. Então, para as pessoas que gostariam de ter acesso aos artigos, né, porque é muito importante para a gente também ficar respaldado quando alguém pergunta. Tem pessoas que gostam de saber, gostam de comprovação, né? Inclusive, eu atendo médicos. E eu atendo médicos porque, através dos artigos científicos, eles viram que realmente tem respaldo. Então, atendo médicos, atendo juízes, que são um pouco desconfiados, faço parceria com médicos e também. Então, eles viram que tem lógica, a TRG, ela tem realmente uma lógica por trás, não é simplesmente qualquer terapia. Então, para essas pessoas que gostariam de ter acesso, como que elas podem fazer, Ju? Olha, basta ir no meu Instagram, Juliana Lima Verde, _terapeuta, me manda um direct com o e-mail, com o seu e-mail, que eu te envio por e-mail o que nós já temos publicado. Tá? Basta mandar um e-mail, não precisa mais de nada. Mandou um e-mail e eu já sei que você quer as publicações, eu já envio por e-mail para você. Olha só, pessoal, então quem tiver o interesse, os colegas aí terapeutas e pessoas que estão interessadas em saber um pouquinho mais, né, dos artigos comprovados, né, que Juliana está fazendo aí um excelente trabalho com o professor Jair Soares,
né? Então manda um direct para ela, né? Juliana Lima Verde, é isso? Juliana Lima Verde. Juliana Lima Verde, underline, terapeuta. Terapeuta. Então manda no direct dela o seu e-mail que ela vai enviar aí os artigos e pode ser publicado, né? As pessoas podem publicar se quiser. Não tem nenhuma Pode, você pode. Não, você pode. Agora, muita atenção, assim, só na questão de você discutir, entendeu? Assim, para você, se você não tiver lido, muitos deles são em inglês. Então, é só para você ter um pouco de cuidado com aquilo que você vai discutir a respeito desses artigos, tá? Mas, assim, a sugestão é você pegar nesse material e, ao aparecer pessoas com dúvidas, você já envia. Perfeito. As pessoas perceberem que tem respaldo científico. Exatamente. E ainda tem mais, né? Tem mais projetos, como você falou já no início. Quais seriam os projetos futuros, Ju, da TRG? Então, a gente quer finalizar até o final desse ano esse projeto que estamos fazendo, que é a tese de doutorado do professor Jair. No próximo ano teremos outro projeto, que seria da minha tese de doutorado. E a gente vai dar mais agora uma atenção a fazer artigos científicos e escolher melhor os congressos que nós iremos, tá certo? Porque existem congressos que realmente vale a pena ir e existem congressos que não muito. Então, assim, o investimento de tempo e de dinheiro também a gente precisa pensar nisso. Entendi, maravilha. E você falou que está os próximos congressos que vão participar, são quais países? Vamos lá. Agora em junho, nós temos um em Paris. Na verdade, nós temos 2 que vão acontecer ao mesmo tempo. Nós vamos publicar 2 trabalhos. Nós temos em Milão, na Itália, nós temos Cracóvia, na Polônia, nós temos Colômbia, nós temos México, nós temos Granada, aqui na Espanha, nós temos Buenos Aires, na Argentina, nós temos um aqui em Belém, aqui em Lisboa, e pronto. E temos também outro na Espanha, mas esse é online. E a partir do próximo ano, a nossa agenda de congressos esse ano está fechada. A partir do próximo ano é que a gente vai dar prioridade para congressos que, além da publicação do resumo, possa também publicar artigos, porque existem alguns congressos que têm também essa possibilidade, porque o nosso objetivo agora é artigo, diminuir o número de resumos, ou seja, diminuir o número de congressos e aumentar o número de artigos. Perfeito, maravilha, cada vez mais alcançando o mundo todo e ficando conhecida a TRG. Sim, né? Sim. É maravilhoso porque não só para nós terapeutas, mas para muitas pessoas que estão passando por situações, né, de depressão, ansiedade, pânico e muitas vezes não sabe o que fazer. Então a TRG ela veio para ficar e veio para ajudar muitas pessoas que estão precisando desse tratamento completo e eficaz. E o bom, Ju, que não volta, né? Não Aquilo volta, que não tem recaída. Maravilha. Não há recaídas. Ótimo. E além de diretora aí, né, científica da IBFT, você também é terapeuta, né, Juliana? Então você atende também, faz atendimento online, por exemplo, as pessoas que hoje querem ser atendidas por você, como que elas podem fazer para te encontrar, para agendar aí uma sessão contigo? Então, eu tenho realmente a agenda aberta, eu não quero perder esse contato de ser terapeuta, porque eu acho que é importante, inclusive, para o meu trabalho. Quem quiser, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo no direct do meu Instagram. E a gente conversa. Estamos aí disponíveis, né? Eu acredito que tem muitos terapeutas da TRG também disponíveis. A pessoa faz avaliação, né? E a gente começa aí a atender. E online também funciona. Funciona. Né? Não precisa ser só presencial. Funciona.
Funciona, inclusive, nós temos um dos nossos trabalhos que nós publicamos, a gente faz, inclusive, referência a essa questão do online e do presencial, mostrando que não existe diferença estatística significativa entre os dois atendimentos no resultado que o paciente vai ter. Então, quem tem dúvida sobre o online, não precisa ter mais dúvida, porque ele funciona. Maravilha. E a gente já está já no finalzinho, porque é uma hora de live, né? Senão a gente conversava muito mais, porque está muito bom nessa live. A gente marca outro dia, outro momento, para estar falando mais a respeito, sim, porque eu sei que é um assunto muito importante, né? Vamos dizer aí, eu estava vendo os últimos dados, né, da OMS, o Brasil o Brasil é o país de pessoas mais ansiosas do mundo, né? E é o quinto lugar de depressão. Então, é um assunto muito atual e muito importante, né, para a população. E a gente precisa realmente de cada vez mais profissionais capacitados, né, habilitados para poder ajudar aí essas pessoas. E hoje, na nossa live, nós estamos com 50 pessoas nos assistindo ao vivo, coisa boa, né? Por mais eu vou a live gravada, eu vou depois te mandar. Mas eu queria que você falasse, você tem algum conselho hoje para os terapeutas da TRG que estão ou querendo iniciar ou que estão aí já trabalhando nessa jornada? Olha, Ju, o conselho que eu daria é estude, estude, estude. Estude muito, tá? Só vá para o atendimento quando você tiver realmente segurança daquilo que você estudou e daquilo que você vai praticar, certo? Outra coisa, um outro conselho que eu dou e que eu tenho certeza que a grande maioria dos terapeutas que já estão no mercado concordariam comigo, antes de você começar a atender, terminou o curso, antes de começar a atender, passe por um terapeuta, seja reprocessado. O terapeuta que é reprocessado, ele tem outro resultado, ele tem um resultado totalmente diferente daquele que vai atender e que não passou ainda pelo reprocessamento. Então é interessante, o que eu aconselho, muito estudo e passe pelo reprocessamento. E alguém tem que ser, né? Tem que ser. Pra gente cuidar do próximo, a gente também tem que se cuidar. Sim. A gente só consegue ajudar se a gente estiver bem, não é? É verdade. E eu gostaria de abrir, se alguém tem perguntas para a Juliana para fazer. A gente não vai conseguir responder a todos, né? Porque daqui a pouco a live encerra. Mas se alguém tiver alguma pergunta para que queira que ela responda, deixa eu ver se tem alguma aqui. Fui cliente, me apaixonei. Fui cliente, me apaixonei e resolvi aprender para ajudar as pessoas. Acontece muito isso. As pessoas são pacientes, né? São clientes da TRG, gostam tanto do método, vê que tem muito resultado e querem ser terapeutas também, né? Acontece muito isso. Muita gente, por exemplo, que faz o curso para ajudar um filho, para ajudar um parente, um amigo, e acaba se envolvendo de forma que toma isso como uma profissão mesmo. É isso mesmo. Está dizendo aqui, eu fiz a terapia e me formei, quase ao mesmo tempo, maravilhoso, né? Me apaixonei, né? Ser reprocessado é fundamental, verdade. Verdade. Estou fazendo a TRG, é muito bom. Yes, obrigada, live maravilhosa. Mas é isso, quem tiver alguma pergunta, pode depois mandar, né, para o direct. Sim, claro. A Ju, né? Da Ju, pode mandar para mim, pode mandar para a Ju. E a gente vai aí responder com muita atenção, muito carinho, né? E eu espero que realmente todos tenham gostado da live, né? E que fez realmente a diferença na vida de vocês. É isso? Qual é o seu YouTube, Ju? Juliana Lima Verde. O meu canal é Juliana Lima Verde. E é isso, pessoal. Gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, Ju, eu só queria agradecer o convite, agradecer por estar aqui com você,
Você, pronto, uma pessoa maravilhosa também. A gente já conversou bastante. Você faz parte daquele grupo de terapeutas que a gente tem muito gosto, muito gás em conversar, em trocar uma ideia. E, olha, só agradecer, eu só tenho mesmo a agradecer. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada também você por esse momento eu acho que foi enriquecedor, foi maravilhoso e espero que nas próximas, né, tenham mais lives aí, mais projetos, mais Sim, sim. esclarecimentos para as pessoas. Ó, o pessoal aqui está comentando que gostaram muito, foi muito enriquecedor, né? Parabéns pela live, a TRG salva vidas, né? Continue fazendo lives que fortalecem, vocês são maravilhosas. Mas é isso, muito Pronto. bom, né? Quando tiver mais novidades, eu volto, a gente conversa de novo, não tem problema. Então tá bom, Ju, muito obrigada. Viu? Tenha um excelente Eu que agradeço. um beijo no seu coração. Beijo a Então até a todos, todas e todos. tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Que bom que gostaram. A gente vai aí finalizando a live. É, Deixa eu ver aqui. Foi ótimo, eu gostei. Gratidão. Muito obrigada pelas contribuições. Parabéns pela live. Que bom que a gente conseguiu aí. Não teve nem muitas perguntas, porque eu acredito que ela conseguiu esclarecer as dúvidas de vocês, né? Muito enriquecedor, obrigada. Mas é isso, eu vou finalizando. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode vir falar comigo, pode falar com a Ju, que ela está totalmente acessível. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente. E até a próxima live. Tchau.